bem-vindo todos os que acompanham para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, da mensagem 4 da Conferência Internacional, para não dizer a Conferência Global. Aleluia! E nós tem por o título que o Lucas falou era Trabalho da Fé, nós mudamos para Obra de Fé, tá? Então o título é Obra de Fé e os versículos estão aí projetados, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 e 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Muito bem, hoje de manhã nós falamos um pouco da visão panorâmica do livro de 1 Tessalonicenses. Nós falamos um pouco do ambiente, da situação e da condição, né, daquela época, quando os nossos queridos irmãos de Tessalônica receberam o Evangelho, a palavra do Evangelho. Como eles receberam a palavra do Evangelho de uma maneira muito correta, como palavra de Deus, embora falada pelos apóstolos, mas era a palavra de Deus, e acolheram como a palavra de Deus, e essa palavra deu fruto, operou eficazmente neles, e essa fé, né, operou de tal maneira que a repercussão da conversão deles, da salvação deles, foi muito grande naquela época, que chegou a toda a Macedônia, a toda a Caia, para não dizer a todo mundo. Portanto, o Senhor é maravilhoso. A obra de fé, de fato, não é apenas uma nova religião. A obra de fé, quando você crê em Jesus, essa fé é viva, essa fé é operante, essa fé trabalha em nós e opera milagres. Muito bem, então chegando a essa mensagem 4, nós precisamos voltar um pouco, porque nós sentimos da parte de Deus de não falar essas mensagens de 1 e 2 Tessalonicenses de uma forma convencional, de uma forma tradicional, apenas fazendo estudo da Bíblia, né, explicando os pontos doutrinários importantes, mas a nossa preocupação é passar numa palavra atual, uma palavra presente, uma palavra que o Senhor quer falar com sua igreja, para preparar a igreja para a iminente volta do Senhor. Muito bem, eu tenho que começar chamando de novo aquele gráfico, né, de Efésios capítulo 1, versículo 10, que fala de convergir, né, em Cristo todas as coisas. E essa palavra vem de Efésios capítulo 1, versículo 9, fala do mistério da vontade de Deus. E esse mistério estava oculto por séculos e gerações, mas através dos seus apóstolos, santos apóstolos e profetas, esse mistério foi desvendado, e o desvendar desse mistério nos fez ver que o que Deus queria, né, desde a eternidade passada, é fazer todas as coisas convergirem em Cristo, né? Então esse versículo fala para fazer convergir nele, convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E essa palavra convergir em grego é anakephalaiomai, que significa colocar todas as coisas juntas sob um princípio unificador ou uma pessoa. E nós sabemos que essa pessoa que unifica todas as coisas que Deus quer fazer, convergir nela, é Cristo. Cristo, ele é o ponto de união, ponto de conexão de todas as coisas, para não dizer ele é o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Assim Deus determinou, essa é a sua vontade. E ele é o único que pode conectar toda a criação nele e através dele em Deus.
porque ele é o único que é o próprio Deus Criador, mas também um dia ele se fez um homem, e ele morreu, Deus o ressuscitou, e ele ascendeu-se ao céu, sentou-se à destra de Deus, acima de todo principado e potestade, e Deus o fez o quê? Deus os fez Senhor e Cristo, e a partir daí, esse homem Jesus, foi feito Filho de Deus, Filho primogênito de Deus. Então, ele ofereceu-se pelo Espírito Eterno, e toda a sua participação, né, da natureza humana, e todo o seu viver humano perfeito, e toda a sua obra redentora na cruz, foi oferecido a Deus pelo Espírito Eterno, e foi tornado real e eficaz para toda a eternidade. Portanto, quando Deus criou todas as coisas, Ele já criou todas as coisas em Cristo. Cristo já era o centro de conexão de todas as coisas que Deus iria criar. Portanto, Cristo, Ele é tanto Criador e tanto criatura. Ele é o único que consegue fazer essa conexão perfeita. E Deus, na sua vontade eterna, Ele quer fazer convergir em Cristo todas as coisas. E outro versículo é Colossenses 1, versículo 17, que fala assim, Colossenses 1, versículo 17, que fala: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quer dizer, Ele é antes de todas as coisas. Antes de Deus criar todas as coisas, Deus precisava criar o ponto que Ele conectará todas as coisas. Então, Ele criou o centro, e a partir do centro, Ele conectou todas as coisas que Ele criou. Então, Ele é antes de todas as coisas. Assim como você vai fazer uma circunferência, você precisa achar o centro. A hora que você achar o centro, você consegue traçar a circunferência. Então, Ele é antes de todas as coisas, para achar o centro, e nele tudo subsiste. Essa palavra subsiste em grego é sunistal. E sunistal significa unir as partes num todo. Então, Cristo é o ponto de união capaz de unir todas as coisas, formando um todo. Graças a Deus, toda a criação de Deus, no sentido positivo, faz parte de um todo. A criação de Deus faz parte de um todo, e toda a criação é unida em Cristo. Assim Deus projetou, né? Muito bem. Então eu vou ter que correr um pouquinho. Nós também falamos para os irmãos que quando Deus criou o homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, os céus e a terra, na criação, foi feita dessa maneira que eu expliquei. Cristo, Ele é o primogênito da criação, todas as coisas foram criadas por meio dEle e para Ele. Então, Ele é o centro, é o ponto de conexão e é o ponto de encabeçamento. Ele encabeçaria todas as coisas. Assim foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Todavia, entre versículos 1 e 2 de Gênesis 1, alguma coisa ocorreu. E nós explicamos isso já em várias mensagens anteriores, para mostrar que Deus havia criado, segundo o registro do livro de Isaías, capítulo 14, e também o livro de Ezequias, capítulo 28, Deus havia criado um arcanjo, um anjo, de uma forma perfeita. Ele era o próprio selo da perfeição, ele era o modelo da perfeição. E ele foi criado de uma forma muito bela, ele era muito sábio. Portanto, Deus o fez perfeito para governar o mundo de então, isso antes de Deus criar o homem. Muito bem, acredito, muitos e muitos anos se passaram, muito tempo se passou, e ele, governava por Deus o mundo de outrora. Todavia,
a sua formosura o corrompeu, a sua sabedoria também, né, o fez cair na arrogância, na soberba, e ele quis ser igual a Deus, porque ele achava que, como ele era entre todas as criaturas, ele era o modelo da perfeição, e certamente Deus iria precisar dele para governar como um rei adjunto, como um co-rei para os assuntos da criação. Deus Criador não entenderia as criaturas, portanto Deus precisaria de um intermediário para conectar Deus Criador com a criatura, com as criaturas, com a criação. Portanto, ele achava que era ele, e Deus não definiu que era ele. Deus já tinha predeterminado que Deus iria um dia mandar o seu próprio filho para se tornar um homem. Mas ele não sabia, ele quis ser igual ao Altíssimo, ele quis ser igual a Deus, e Deus então o lançou para a terra. A partir daí, Satanás, ele se tornou Satanás, que é o adversário de Deus, e ele levou consigo na rebelião terça parte dos anjos, e essa parte toda se desconectou de Deus, desconectou de Cristo, e essa parte se tornou uma coisa estranha, à autoridade de Deus, e ele juntamente com os que rebelaram com ele, formaram uma autoridade paralela, uma autoridade das trevas, império das trevas, ou o domínio das trevas. Muito bem. E assim corrompeu esse mundo que Deus criou, né, na área celestial. Muito bem. Então havia na terra, antes de Deus criar Adão, criaturas pré-adâmicas, que também seguiram-no na sua rebelião, e Deus então teve que julgar a terra com as águas do juízo. Portanto, essas criaturas foram julgadas, morreram, como eles eram criaturas que possuíam espírito, não como nós, nosso espírito foi criado pelo sopro de Deus, eles tinham espírito, eles tornaram, né, esses espíritos imundos, que hoje, né, é registrado no Novo Testamento, que são os demônios. E essas criaturas pré-adâmicas seguiram-no nessa rebelião, e a terra então ficou sem forma e vazia. Isso está no versículo 2 de Gênesis capítulo 1. A terra, porém, era sem forma e vazia. Deus nunca iria criar a terra sem forma e vazia. É que aconteceu a rebelião, a terra se tornou sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E Deus então decidiu restaurar a sua criação aqui na terra. Porque Deus tinha um propósito de reaver, né, recuperar e reconectar, né, toda a criação a Deus. E Deus então quis criar o homem que já estava no seu coração antes da fundação do mundo. Muito bem. Então Deus então criou no primeiro dia, né, a luz, segundo dia o firmamento, terceiro dia surgiu a porção seca, porque sem a terra seca não haveria produção de vida vegetal, não haveria produção de vida animal e muito menos o homem. Então Deus, para reconstruir toda a sua criação aqui na terra, Deus então precisou fazer, né, o primeiro dia a luz, segundo dia o firmamento e o terceiro dia a porção seca. Quando surgiu a porção seca, surgiram então muitas vidas, né, do reino vegetal. E assim, né, surgiu o terceiro dia, e no final do terceiro dia Deus disse que era bom. Ele viu tudo que criara, no terceiro dia ele disse que era bom. Quando ele disse que era bom, a criação que ele restaurou aqui na terra estava conectada a Deus. Estava conectada. E o quarto dia, né, ele criou os luzeiros, e Deus também disse que era bom. No quinto dia, né, Deus criou os grandes animais marinhos, peixes, etc. Deus também disse que era bom. E no sexto dia, quando ele criou, né, os animais selváticos e os animais domésticos, os répteis, e no final do dia ele criou o homem
a sua imagem, segundo a sua semelhança. Quando ele terminou a criação do homem, no final do 6º dia, ele disse que era muito bom. Deus, então, finalmente restaurou a sua criação aqui na terra. O problema de rebelião no céu, ele deixou em pendência para resolver depois. Então, aqui na terra, Deus reconectou, né, na sua restauração da criação aqui na terra, essa criação com Deus. Então, homem criado por Deus era um homem simples. Por que eu digo isso? Porque em 1 Coríntios capítulo... Em 2 Coríntios capítulo 10, como diz, vamos abrir a nossa Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 10, vamos ler primeiro o capítulo 11. No capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 2, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Então, quando Deus criou o homem é como essa virgem pura, né, esposada a um marido. Então, era uma virgem que só tinha no seu coração o seu noivo, o seu marido. Era de uma simplicidade muito grande, né? Mas, o que aconteceu? O homem, nessa simplicidade, foi colocado no Jardim do Éden. E no Jardim do Éden, Deus criou toda sorte de árvores. E essas árvores, eu vou aproveitar e falar um pouco disso. Vamos abrir a nossa Bíblia em capítulo 2 de Gênesis, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeiro eu quero fazer um adendo aqui para mostrar para vocês uma pequena observação. Quando Deus fez brotar toda sorte de árvores, Ele se preocupou com os nossos sentidos, né? Ele fez as árvores, né, que são agradáveis, eram agradáveis à vista. Deus se preocupa com a nossa vista, nosso sentido da visão. E Deus também se preocupa com o nosso paladar, é boa para alimento. Deus se preocupa com a visão, com o paladar, quer dizer, Deus se preocupa com todos os 5 sentidos do homem que captam, né, o sistema nervoso usam esses terminais sensoriais para captar, né, a percepção do mundo exterior e manda essas informações sensoriais através do sistema nervoso, vai para cérebro, e o cérebro está conectado com a alma, com a nossa alma. Então Deus se preocupa em nossa alma. Deus se preocupa em fazer as coisas que sejam agradáveis à vista e boas para alimento. Por que eu digo isso? Eu vou aproveitar para falar também que a mulher que o Senhor criou, tem exatamente mais sensível a esses sentidos. E o homem, ele foi criado para cumprir a vontade de Deus. Ele é homem, vamos dizer assim, ele é firme no seu propósito, firme na sua vontade, mas ele precisa de complemento. Esse complemento é a mulher que lhe dá. E a mulher, ela é mais sensível a esses 5 sentidos. Não sei se os irmãos entenderam. Foi assim que a Eva caiu. Quando a serpente mostrou para Eva que a árvore era também agradável à vista e boa para paladar, boa para alimento, e surgiu mais uma coisa, desejável para ter entendimento, e a mulher então tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comeu e deu para o seu marido. Então, o inimigo, né, a serpente,
pegou essa parte fraca da mulher, mas também, nas mãos de Deus, essa parte fraca da mulher se torna a parte forte. Então, por isso, você que é homem, você que é marido, você precisa dar valor e importância para a sua esposa, porque o Senhor deu a sua esposa para complementar essa parte do sentido, essa parte mais sensível do sistema sensorial, né? E nós homens somos muito mais para cumprir uma vontade, somos muito direto, reto, né? Com a mente, trabalhamos muito com a mente, mas as mulheres trabalham mais com a emoção. Muito bem. Então isso aqui são uma palavra, né, dentro de um parênteses. E Deus colocou no meio do jardim a árvore da vida. Isso mostra que Deus colocou a árvore da vida como centro da conexão do homem. Isto é, já que o homem, quando foi criado, estava conectado com Deus, como toda a criação que Deus restaurou na terra. Então esse homem estava conectado a Deus a nível de criação. Mas Deus deseja uma coisa superior. Esse homem foi criado diferentemente de todo o resto da criação. Esse homem, ele tem o seu corpo como todos os demais, né, animais, todas as demais criaturas que Deus fez aqui na terra, feito das coisas materiais, uma matéria, e Deus fez o nosso corpo do pó da terra. Mas a nossa criação propriamente dita não veio da criação desse corpo do pó da terra. A nossa criação surgiu, deu vida para nós, quando Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro o fôlego de vida. E o fôlego de vida se tornou o espírito do homem. E o homem passou a ser uma alma vivente. Portanto, nós não somos meramente um boneco de barro. Nós somos criados pelo sopro de Deus, fomos criados pelo fôlego do Deus eterno, né? E Deus, né? Deus com toda a sua grandeza, Ele fez o espírito do homem. Por quê? Aí o espírito do homem foi feito para receber a vida de Deus e receber a própria natureza de Deus. Então, quando Deus colocou a árvore da vida no centro do jardim, Deus indicava o seguinte: o homem já estava conectado a Deus, a nível de criação, mas Deus tem um propósito muito maior para o homem. Deus desejava que o homem pudesse fazer a conexão com Deus a nível do Espírito, a nível de receber a sua vida, a vida de Deus e a natureza de Deus. Irmãos, isso é uma coisa tremenda. Ninguém viu isso. As criaturas não tinham essa possibilidade, mas nós homens, nós temos essa possibilidade. Nosso espírito foi feito para conectar-se com Deus, para receber a vida de Deus, para receber a natureza de Deus. Todavia, a serpente, Satanás veio na forma de serpente, foi tentar a Eva, sabia essa parte mais fraca da Eva, e fez com que o homem, em lugar de comer da árvore da vida para estabelecer a conexão a nível de vida de Deus, a nível de natureza de Deus, aí com isso Deus então concluiria a sua vontade eterna. Mas isso não aconteceu no jardim do Éden. A serpente enganou a Eva e a Eva estava desencabeçada de seu marido. É por isso que eu preciso ler com vocês 1 Coríntios capítulo 10. As mulheres não fiquem chateadas comigo, porque isso é a Bíblia, né? Estou lendo a palavra de Deus. 1 Coríntios, isso, né? Capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Essa é a ordem. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é cabeça da mulher. Então essa é a ordem. Quando você fala em conectar-se com Deus, é nessa ordem que nós devemos nos conectar.
tá? Então, Deus assim estabeleceu, e a Eva não tomou decisão encabeçada por Adão. Ela então foi, né, tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, e ela desobedeceu, e deu para o seu marido também desobedeceu, não encabeçou a sua mulher, pelo contrário, seguiu, né, a sua mulher, e assim, queridos irmãos, aconteceu a maior tragédia do universo entre os seres humanos. O homem se desconectou de Deus no momento da desobediência, no momento da transgressão. Queridos irmãos, isso não é coisa pequena. Essa noite, eu estou gastando todas as minhas forças e para tentar mostrar uma coisa, né, para mostrar para vocês, essa tragédia trouxe consequências que você nem imagina, consequências muito sérias, muito sérias. Então, quando o homem enganado pelo inimigo de Deus, transgrediu contra Deus, desobedeceu a palavra de Deus, porque no jardim do Éden, enquanto o homem estava conectado, o homem era o quê? Muito simples, e a simplicidade traduzia em quê? Traduzia em crer na palavra de Deus, não é isso? Crer na palavra de Deus e em obedecer, eram essas duas palavras. O homem no jardim do Éden era simples, Deus falou, ele creu, ele cria, e obedecia, fazia de acordo com o que Deus. Então era crer e obedecer. Essas são as duas palavras-chave para a simplicidade. Mas quando o homem, certo? O homem se desconectou de Deus, a história humana é uma história de não crer em Deus e desobedecer a Deus. Desobedecer a palavra de Deus. Isso você pode ver, por exemplo, né, ó Senhor Jesus, em Hebreus 3. Hebreus 3, versículos 18 e 19. E contra quem jurou, aqui estamos falando da geração que Deus tirou do Egito, o povo de Israel, né, e o levou para o deserto com a intenção de levar esse povo para a boa terra de Canaã, que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Mas esse povo, né, não entraria no seu descanso. Por quê? Porque eles foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então são duas coisas: quando o homem se desconectou de Deus por causa da desobediência, e a desobediência traz a incredulidade. Então, a partir daí, o homem desconectado não mais era simples para com Deus, não mais criam na palavra de Deus e obedeciam a palavra de Deus. Então os homens passaram a ser desobedientes e descrentes quanto à palavra de Deus. Pelo contrário, aquele povo só murmurou, só se queixou, qualquer falta, qualquer coisa contrária do que eles queriam, eles, né, reclamavam de Deus. Então nós devemos fazer o contrário. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quando você crê e você obedece, você está ligado a um centro. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o bom pastor, não é isso? E nada me faltará. Esse é o descanso. Se você é uma ovelha desconectada, solta, desgarrada, não tem descanso. Mas se você tem um bom pastor que cuida de você, a quem você está conectado, a quem você é governado, você é cuidado, você então tem descanso. Então, quando o homem decidiu viver por conta própria, se desconectou de Deus, quis viver, né,
desobediente a Deus e não crendo em Deus, não pondo crédito, dando crédito à palavra de Deus, esse homem desconectado se tornou uma tragédia a vida desse homem. Portanto, irmãos, eu não sei como explicar para você. O que eu quero dizer é o seguinte: a partir daí, o homem desconectou-se, está solto, não tem quem governa, Deus não governa. Pelo contrário, a conexão dele foi para a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, aparentemente, é o homem que decide. O homem, então, não tem mais Deus quem decide, Deus, então, quem fala para ele o que fazer, e ele, então, toma a decisão própria, mas mal sabe ele que esse homem desconectado está nas mãos do inimigo de Deus. Então, esse inimigo de Deus, ele levou esse homem desconectado ao seu império das trevas, o império das trevas. Queridos irmãos, isso é muito sério. Aí o inimigo de Deus, Satanás, tem esse homem na sua mão, tendo como, nós falamos isso, ele está com faca e queijo na mão. Ele vai fazer do homem o que ele quer. E vocês sabem que em João capítulo 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor. E ele fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então, esse inimigo de Deus, que desconectou o homem de Deus, não tem boas intenções com o homem. A única intenção que ele tem é roubar, matar e destruir. Ele quer destruir o homem. Muito bem. Aí nós vamos para onde? Nós vamos para Gênesis 6. Ó Senhor Jesus. Eu vou mostrar para vocês Gênesis 6, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 6. Gênesis 6, aconteceu uma outra tragédia. E essa outra tragédia é o seguinte, capítulo 6 de Gênesis: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Queridos irmãos, parece uma história, parece um conto, e muitas vezes nós lemos e não damos muita importância para isso. Eu vou dizer para vocês, aqui quase acabou com todo o plano de Deus. Não sei se vocês vão me acompanhando, vocês vão perceber o que eu quero dizer. Esses filhos de Deus eram os anjos. E os anjos que desobedeceram a Deus, porque os anjos foram criados com maior poder e maior autoridade que os homens. Assim Deus criou os anjos. Tanto é que em Hebreus 2 ele fala que nós homens fomos feitos um pouco menor do que os anjos. E o próprio Jesus se sujeitou a isso. Ele, como homem, também foi feito um pouco menor que os anjos. Então, os anjos, eles têm muito maior poder, muito maior autoridade. Assim Deus fez, os anjos. E os anjos, aqui, não tem nenhuma afirmação na Bíblia dizendo que os anjos eram assexuados. Quer dizer, só que os anjos não precisam de multiplicação, não precisam se multiplicar, porque Deus já cria os anjos no número de anjos que Ele precisa. Portanto, não há essa necessidade de procriação, tá? Mas, de alguma forma, não me pergunte como, isso naquele dia nós vamos saber, esses mistérios todos. E esse grupo de anjos, era um grupo finito, determinado grupo de anjos, eles se acharam as mulheres muito formosas, muito bonitas, e não aguentaram, eles queriam, de alguma forma, poder tomar essas mulheres por esposas. E alguma coisa aconteceu, eles assumiram, de alguma forma, um corpo físico, um corpo material. E tiveram essa ligação que Deus proíbe essa
mistura de espécies. Deus não permite essa mistura de espécies. Tanto é que isso foi uma ofensa muito grande para com Deus. Por que eu posso dizer isso? Abre a sua Bíblia no livro de Judas. Judas, que é o livro antes, né, de Apocalipse. Judas, versículo 6, que diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Aqui fala, os que não guardaram o seu estado original. Esse estado original, aqui se refere ao estado de poder, ao estado de autoridade. Eles foram criados nesse estado, diferente do homem, né? Eles não guardaram esse estado, eles deixaram esse estado e vieram, eles quiseram vir em forma, né, de tomar as mulheres aqui em forma corpórea. Então, aqui diz, e não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. O domicílio deles não é aqui na terra, né, fazendo contato com o mundo material, com o mundo físico. Deus não permitiu isso, não era para eles fazerem isso, mas eles fizeram isso. Isso ofendeu tremendamente a Deus, né? O que aconteceu? Ele tem guardado, Deus o tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Esses anjos, esse grupo de anjos que fez essa coisa que ofendeu tremendamente a Deus, ele então os tem guardado em algum lugar, né, para o juízo do dia final. E eles certamente, depois do juízo, eles serão jogados para o lago de fogo. Portanto, irmãos, isso foi uma coisa muito séria. E essa confusão, sabe, visa a quê? É onde eu quero chegar essa noite. Visa a tornar a raça humana impura, tornar a raça humana imprestável para Deus conseguir prosseguir com a sua vontade, com aquela raça humana que Deus criou. Não sei se vocês estão me percebendo. Então, essa mistura dos anjos com as filhas dos homens, surgiram o quê? Surgiram seres que são meio anjos e meio homens. E com isso surgiram os gigantes. Aqui fala gigante. Os gigantes aqui, ó, versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Esses gigantes, essa palavra gigante é nefelins. Nefelins significa o quê? Caídos, significa depravados. Então, esses eram uma deformação, uma coisa, né, uma deformidade na natureza. Deus não fez isso, não permitiu que isso acontecesse. Então eles tinham uma estatura avantajada, eles eram gigantes, eram fortes, e isso desequilibrou toda a força física de entre os homens. Aí começou a entrar muita maldade e muita violência, e começou-se, eu não quero detalhar aqui, tá? Porque não está escrito aqui na Bíblia, mas nós temos outras informações, né, que dizem que esse tempo aqui foi um tempo horrível, né? Muita matança, muito sangue derramado, né? Muitas mortes, essa violência toda acontecendo. Imagine vocês, queridos irmãos, se isso tivesse durado por 500 anos, 1000 anos, essa mistura de sangue estaria se espalhando por toda a raça humana. Vai chegar um momento que não haverá nenhum homem com a raça humana do jeito que Deus criou lá em Gênesis 1. Aí Deus não tem mais o que fazer com essa raça humana totalmente, né, deformada. Então, Deus
né? O que Deus falou aqui? Vou ler de novo, versículo 2, acabei de ler essa mistura desse casamento, né, que Deus não permitiu. Versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal, se tornou carnal, né? Essa mistura aqui se tornou uma coisa muito bruta, muito carnalidade pura. E veja, no final desse versículo, Deus diz assim, e os seus dias serão 120 anos. Deus diminuiu a duração do homem, porque quando Deus criou de Adão para frente, eles viviam o quê? 900 anos de idade. 900 anos. Então, se esse período continuasse, né, um homem durasse 900 anos, imagina a capacidade de reprodução dele, a capacidade de multiplicação. Então, esses seres totalmente anormais iriam se multiplicar e iriam contaminar o sangue da raça humana. Ó Senhor Jesus, eu não sei se você está percebendo a seriedade disso. Quase que Deus perde o homem. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Antes disso acontecer, Deus preparou uma família. Deus preparou Noé. Noé era alguém que não se contaminou com essas coisas. Não é assim? Como diz aqui, vamos lá. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Aquela raça humana que eu criei, daqui a pouco vai desaparecer, vai estar totalmente contaminada. Eu vou acabar com isso. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal e os répteis, porque havia uma mistura muito grande, até mesmo a criação, resto da criação. Porque me arrependo de os haver feito. Porém, olha o versículo 8, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Havia um homem que dava lugar para Deus preservar a raça humana. Irmãos, isso é maravilhoso. Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Essa terra não tinha mais esperança. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Por isso, irmãos, ó Senhor Jesus, quase que Deus perde a raça humana, que foi criado à sua imagem e semelhança. Olha essa coisa maligna, né, que foi feito para misturar, contaminar até mesmo a criação do homem, da raça humana. Mas aqui teve um homem que deu lugar, deu base para Deus restaurar, Deus guardar esse homem, essa raça humana. Então, através do dilúvio, Deus então acabou com essa contaminação, e Deus salvou uma família de raça humana pura. Ó Senhor Jesus! E Deus também salvou animais genuínos, da maneira como Deus criou. Tá? Então, não só o homem, também todo o resto da criação aqui na terra, Deus então guardou. Tá? Então, essa noite, eu não sei, com o coração muito pesado para mostrar que a tragédia da desconexão é mais séria do que você imagina. Então, o inimigo de Deus
quis destruir o homem, para que Deus não pudesse usar mais o homem para o plano de Deus. Mas Deus é maior do que ele. Deus então, achou, em Noé, lugar dele restaurar ainda a raça humana. Muito bem. Depois disso, o que aconteceu, queridos irmãos? Depois disso, se você for virando, quando Noé, pousou na terra novamente, e todos os descendentes de Noé, que estão registrados no capítulo 10 de Gênesis, mas já no capítulo 10 de Gênesis, irmãos, já aconteceu alguma coisa muito séria. Senhor Jesus, Deus, depois da desconexão do homem, a sua ligação com o homem se tornou uma ligação muito frágil, muito fraca. Deus precisava de alguns homens aqui na terra que fossem aqueles que temem a Deus, aqueles que querem viver de uma forma piedosa, viver de uma forma que agrade a Deus. Então Deus precisava dessas pessoas que tinham uma vontade diferente do resto da criação, do resto dos homens. Então, esses eram poucos. Então, esses poucos mantinham ainda alguma ligação com Deus, porém já não naquela ligação, naquela conexão inicial da criação, e nem na conexão que Deus quer fazer a nível de nova criatura. Portanto, irmãos, Deus então estava meio que, Deus estava num dilema. Ele viu o homem desconectado, ele viu esse homem desconectado, está cheio de pecado, ele é um Deus santo, ele não pode acolher e conectar esse homem novamente, e com ele tinha que resolver todos esses problemas. Ele não tinha, também estava de mãos atadas pela sua justiça, pela sua própria glória, todos carecem da glória de Deus, e Deus não tinha muito o que fazer. Aí ele manteve alguns homens ainda ligados com ele, e esses poucos homens, por exemplo, eu posso usar Hebreus 11, abre a sua Bíblia em Hebreus 11, esses poucos que com a ligação ainda frágil com Deus, manteve um certo padrão, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então Abel, filho de Adão, certo? Ele era um homem íntegro, um homem justo, então ainda manteve uma certa ligação com Deus, entendeu? Embora desconectado de Deus, mas manteve essa ligação, porque ele queria ser justo, queria agradar a Deus. Versículo 5 diz, pela fé Enoque, então Abel é um personagem e Enoque é outro personagem. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara. Foi no tempo de Enoque que aconteceu toda essa questão dos anjos vindo contaminarem os seres humanos. Foi no tempo de Enoque, tá? E pois antes de sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos, tal, e ele, que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Quer dizer, a ligação com Deus era precisava ser homens tementes a Deus, homens que procuravam viver uma vida para agradar a Deus, um homem que queria fazer a vontade de Deus. Então, por isso digo, a desconexão do Jardim do Éden, Deus começou a perder o controle dos homens, e os homens, poucos homens ainda tinham alguma ligação, mas essa ligação com Deus era muito frágil, muito frágil. Então, logo em Gênesis capítulo 10, é outra situação que eu queria falar com vocês. Eu não sei se o meu tempo vai dar hoje. Para terminar o que eu quero falar. No capítulo 10 de Gênesis, mostra, do versículo 6 em diante, mostra a descendência de Cã. Os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá,
Ramá, tal, e versículo 8, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Muitas vezes, por desconhecimento ou por ignorância, quando a gente lê essa parte de Nimrod se tornou poderoso na terra, ele foi valente caçador diante do Senhor. Quer dizer, eu quando era jovem, quando li pela primeira vez, puxa, esse homem que deve ser muito bom, ele era valente caçador diante do Senhor, né? Mas na verdade aqui é tudo negativo. A partir de Nimrod, a coisa ficou feia, porque Nimrod foi o homem que ele estabeleceu o reino dentre os homens, o reino do mundo, né? Ele foi o primeiro a descobrir que ele poderia ajuntar um grupo de pessoas e formar um reino, e nesse reino ele poderia ser o rei para governar sobre as pessoas. Então ele aprendeu a lidar com poder sobre os outros, ele aprendeu a lidar, irmãos, ele talvez fosse o primeiro político, primeiro rei, primeiro tirano. Ele descobriu que existe um poder, né, num grupo grande de pessoas. Então ele começou a se tornar poderoso. E Nimrod, o princípio do seu reino foi Babel, versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês. A primeira cidade que ele edificou era Babel, e os arredores, e outras cidades na região de Sinar, Babel. E depois ele foi para outra terra, que é a terra da Síria, não é isso? Aqui fala. Aí ele foi para a Síria e edificou Nínive e outras cidades ao redor. Então, são dois pontos-chave. Ele edificou o seu reino em Babel, começou em Babel, e depois ele edificou o reino na Síria, em Nínive. Babel se desenvolveu para a Babilônia, e Nínive é a capital da Assíria. Tanto Babel, a Babilônia, quanto a Síria são dois reinos que são contra Deus. Não sei se você se lembra, para onde o reino de Israel, o reino do norte, foi levado em cativeiro. Se lembra um pouco disso? Foi levado pelos assírios, espalhado pela terra da Síria. Assim, acabou com a nação do reino do norte e reino de Israel. E o reino do sul, o reino de Judá, foi levado mais tarde, pela desobediência deles para com Deus, Deus permitiu o cativeiro babilônico. Então, o reino do norte levado em cativeiro para a Síria, e o reino do sul para a Babilônia. Portanto, irmãos, a luta aqui na terra é a luta de reinos. É reino dos homens e o reino de Deus. E o reino dos homens, não pense você que é uma coisa positiva. O reino dos homens foi fundado por Nimrod, o primeiro homem que fundou a cidade e fundou um reino, irmãos, foi o Nimrod, e ele, na verdade, ele é o fundador da Babilônia, ele é o fundador da Assíria, tá? Então, esse reino foi fundado sob um princípio de tornar o homem independente de Deus. É revolta contra Deus. O homem não precisa de Deus. O homem, embora o homem já estava desconectado com Deus, mas de alguma forma, esses homens, mesmo não piedosos, ainda tinham uma ligação, um respeito pelo Deus Criador. Pelo menos essa ligação ainda permanecia, mesmo entre os maus. Ainda tinha uma ligação, porque todos nós somos criaturas, e Deus é o Criador.
Mas esse primeiro reino da terra, ele quis até fazer esse desligamento de Deus, até como criatura. Então, Nimrod começou a ser o fundador do primeiro reino dos homens. Governo humano surgiu através de Nimrod, e o Nimrod, não sei se vocês conhecem a história, né? Tá bom, eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho, está em Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Senhor Jesus. Em Jeremias 7, 18, a profecia, né, de Jeremias 7, o livro do profeta Jeremias 7, versículo 18, aqui mostra a idolatria do povo de Judá. 7:18. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, tá? Rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Vocês sabem quem é essa rainha dos céus? Essa rainha dos céus era o Semiramis, ou Semiramis, não sei. E essa Semiramis, ou Semiramis, era a esposa do Nimrod. E não era nem só a esposa do Nimrod, era a mãe de Nimrod. E Nimrod acabou casando-se com a mãe. E Semiramis tinha tanta influência sobre Nimrod, que Semiramis foi o responsável de introduzir a idolatria dentre os homens. E pela arqueologia e também pela história, nós sabemos que tanto nas cidades que o Nimrod edificou, quanto na Torre de Babel, estavam os restos de muita idolatria, muitos ídolos, já naquele tempo do Nimrod e naquele tempo da Torre de Babel. Então, Semiramis, ela se considerava a rainha dos céus, porque ela vendia a ideia de que Nimrod era Deus. Nimrod era Deus, era o sol, era Deus do sol, e ela era a deusa da lua, então era a rainha dos céus. Portanto, essa idolatria foi introduzida pelos Semiramis e foi introduzida por Nimrod. Para quê? Para ir contra Deus, oposição a Deus. Portanto, o governo humano foi fundado por Nimrod já em oposição a Deus. Nós não queremos Deus, vamos exaltar o nome do homem. Aí quando chegou a Torre de Babel, qual era a intenção? Né? Voltando lá para Gênesis, capítulo 11, né? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Versículo 1, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Nimrod, ele tinha incitado no seu reino, né, o povo, as pessoas, de que ele desafiava a Deus para destruir o homem novamente com o dilúvio. Então, quando a Torre de Babel foi construída, era para desafiar Deus, se Deus pode mandar
né, metros e mais metros de dilúvio, de inundação de água, mas a torre vai estar tão alta que o homem vai se salvar lá em cima. Irmãos, essa era a intenção, e a intenção era para exaltar o nome do homem. O homem não precisa mais de Deus, tem que se desconectar totalmente de Deus, o homem sozinho consegue sobreviver. Isso aí era, né, a declaração da independência total a Deus. A desconexão do Jardim do Éden resultou em tudo isso. Queridos irmãos, isso foi poucos anos depois do dilúvio. Eu fiz um gráfico aqui, né? Vou pedir para projetar aqui, só para vocês verem que não foram muito tempo, não foi muito tempo depois, né, do dilúvio. Né? Aqui mostra, né, me mostram em detalhes ali do tempo de tempo de Noé, né? Então, o dilúvio aconteceu aqui no ano 2348 antes de Cristo, contando o ano zero, né, para trás, 2348 anos, um ano antes de Cristo. E Nimrod provavelmente aconteceu 115 anos depois do dilúvio, pouco tempo. E a Torre de Babel, 175 anos depois. Quer dizer, em pouco tempo, né, o homem já chegou a esse nível de rebeldia, a esse nível de declaração de independência, declaração de que o homem não precisa de Deus. Eu vou mostrar um versículo. Abre na sua Bíblia, Salmo 2. Salmos 2 é um salmo que eu gosto muito, porque é um salmo que mostra que Deus então quer restaurar o homem, né? E Deus então vai usar Cristo para tomar as rédeas de novo, para reinar de novo, né? Salmo 2, vocês se lembram do Salmo 2? Eu usei muito sobre isso, né? Vocês se lembram do versículo 6? Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quer dizer, Deus disse, eu vou constituir o meu rei Cristo sobre o meu monte santo, e proclamarei, monte Sião, né? E proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Aqui é tremendo. Deus então fez de uma criatura, homem, se tornar filho de Deus. Eu hoje te gerei, Jesus, homem, se tornou o filho de Deus, filho primogênito de Deus. E Deus quer colocar esse filho de Deus, homem, a ser o quê? O rei sobre o monte Sião. Então esse Salmo 2 é tremendo, fala da realeza de Cristo. Mas, como começa o Salmo 2? Salmo 2, dá uma olhada, versículo 1. Por que se enfurecem os gentios? Por que as nações, os reinos, têm tanta fúria de Deus? Tem tanta ira contra Deus? Os povos imaginam coisas vãs. Por que este mundo, todo mundo parece, né, opositor a Deus? Por que eles têm tanto ódio com relação a Deus? Versículo 2, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Irmãos, esse é o reino do mundo, o governo humano. Esse é o princípio. Preste atenção no versículo 3. Eu nunca chamei a atenção de vocês para o versículo 3, agora, hoje eu vou chamar a atenção. Dá uma olhada no versículo 3. O que eles querem? O que as nações querem? O que os reinos do mundo querem? O que o governo humano quer? Rompamos os seus laços. Eles querem cortar todo o laço que tem entre a criatura e o Criador. Vocês estão vendo a seriedade disso? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nós, como criaturas, nós estamos atados de algemas para com o Criador. Vamos sacudir isso, vamos libertar totalmente desse Deus, não temos mais nada a ver com Ele. Vamos terminar de desconectar de Deus, até mesmo como Criador e criatura. Vocês estão me entendendo a seriedade disso? Ó Senhor Jesus! Vocês se lembram em Romanos 9,
Romanos 9, dá uma olhada. Romanos 9. Senhor Jesus. Versículo 14. Que diremos, pois, à injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus tem ou não tem esse direito sobre nós? O Criador tem ou não tem esse direito de decidir como Ele quer? Tem ou não tem? Né? Versículo 19. Tu, porém, que me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quer dizer, os povos vão dizer, o que Deus está se queixando? Né? Ninguém consegue ir contra a vontade dele. Nós queremos nos libertar dele, mas ele não deixa, sabe? É esse sentimento. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito, o homem, o oleiro tem ou não tem o direito sobre a massa? O Criador tem ou não tem direito sobre a criatura? Tem ou não tem? Só que o governo humano quer libertar-se desse laço, quer soltar essas algemas, eles não querem mais nenhuma ligação com Deus, é ou não é? Ó Senhor Jesus, eu estou aqui meio que bravo, né? Senhor Jesus, por isso o governo humano foi fundado por Nimrod, debaixo desse princípio, ele vai até o final com esse princípio. Às vezes parece que coisas boas aparecem, mas no final das contas, esse governo do homem vai terminar sob o governo de anticristo e falso profeta. Ele vai reunir exército dos 10 reis, e depois ele vai convencer todas as nações no final dos tempos. Ele vai fazer com que todos os reis, né, com seus exércitos, vão lutar contra Deus e contra o povo de Deus lá na Palestina, na Judéia. Essa é a oposição a Deus, essa é a posição do governo de Deus, do governo dos homens. E no final das contas, irmãos, eles vão reunir todos os reis dos governos humanos para lutar naquela última batalha de Armagedon. Porque eles querem se libertar de Deus de uma vez por todas, até do laço de criatura com Criador. Eles não querem mais saber desse laço. Irmãos, eu recebi um vídeo aí, um irmão me mandou, de que os educadores aqui no Brasil estão dizendo que vão mudar o calendário do calendário cristão, que diz assim, tantos anos depois de Cristo, tantos anos antes de Cristo. Eles estão dizendo que por causa das religiões da minoria, que não são cristãos, nós temos que obedecer, vamos ter que, né, pensar neles, considerar a eles. Então, nós não podemos mais chamar de calendário cristão e nem calendário, né, de tantos anos depois de Cristo, antes de Cristo. Então, mudaram para antes da era comum e depois da era comum, alguma coisa desse tipo, só para não citar mais o nome de Cristo. Irmãos, isso está mostrando que nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para cada vez mais a negação de Deus, não só do nome de Deus. Quando Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez, construir um altar, não é isso? Ali invocou o nome do Senhor, assim como Abraão invocava o nome do Senhor, mas Nimrod e na Torre de Babel, o homem não quer mais invocar o nome do Senhor. O homem quer exaltar seu próprio nome e declarar sua independência, quer dizer para Deus, Deus, chega, nós não queremos ter nenhuma ligação com você, nenhum laço com você, você não tem direito sobre nós, nós negamos toda a autoridade e todo direito que você tem sobre nós. Queridos irmãos, esse homem desconectado do jardim do Éden. Mas Deus não desistiu da sua vontade eterna. Dentre tantos povos, Deus foi chamar um homem. Deus foi procurar Abraão. E Abraão, por meio da fé,
Deus o imputou por justiça. Ele se tornou homem justo por causa da fé. E a fé vai ser por onde vai acontecer a reconexão do homem com Deus. Não adianta lutar, né, contra essa rebeldia toda, a sua maneira. Irmãos, a nossa luta é pela fé. Por isso, o título dessa mensagem é obra de fé. É a fé que vai reconectar o homem com Deus. Portanto, irmãos, Abraão foi um homem de fé. É ou não é? Oh, Senhor Jesus. Estou ficando chateado aqui com isso. Vamos falar coisa positiva agora. Gálatas 3. Gálatas 3. Versículos 23 e 24. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de manifestar-se, né? De revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Por que isso? Porque Deus chamou o homem, né, Abraão, e a partir de Abraão, me põe de novo aquele gráfico, Hoje vocês vão ter que me tolerar um pouquinho mais, tá? Aquele gráfico. Abraão, né? Cadê Abraão? Abraão está aqui, ó. Abraão, ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. E a partir de Abraão, irmãos, Deus fez surgir o povo de Israel, aqui na terra. Na verdade, Deus estava projetando uma descendência celestial. Deus está projetando celestial. Porque essa fé que Abraão teve, só iria se concretizar, a sua realidade só viria com a vinda de Cristo, ou com a morte de Cristo. Certo? A fé só faria efeito aqui, com a sua realidade. Mas Abraão já estava aqui. E Deus, antes que viesse a fé, Deus então conseguiu um povo aqui na terra, por meio de Abraão, Isaque e Jacó, o povo de Israel. E Deus precisava guardar esse povo enquanto não viesse a fé, enquanto não viesse Cristo para a realidade da fé. Então Deus guardou o povo de Israel, mandando a lei. A lei de Moisés foi enviada para o povo de Israel para servir de um aio, para tutelar, para ser tutor, né, desse povo, para guardar dentro, né, de certos limites, para que quando viesse a fé, eles pudessem receber a fé, a realidade da fé. É ou não é? Então, Gálatas 3, versículos 6 e 7, dá uma olhada. Gálatas 3, versículos 6 e 7. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, porque Deus vai reconectar o homem novamente pela fé. Aleluia! Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé é que são abençoados com o crente Abraão. Aleluia! E para que, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ó Senhor Jesus! Então o povo de Israel, eles ficaram guardados debaixo da tutela da lei, mas o que Deus queria mesmo, com a vinda de Cristo, com a morte de Cristo, pudesse
começar uma nova era, né? Começar uma nova era. Essa nova era, irmãos, o homem seria reconectado com Deus a partir daqui, ó. A partir daqui. Surge então a era da igreja. Que maravilha, irmãos! Deus, no meio de tanta desgraça do homem, no meio de tanta rebeldia, no meio de tanta declaração de independência, no meio de tanta fúria dos homens contra Deus, ódio contra Deus, irmão, hoje nos governos humanos tem isso, no fundo. Então, mas irmãos, Deus reconectou o homem quando Cristo veio aqui na terra. E a reconexão, irmãos, é muito simples. A reconexão aconteceu quando Jesus Cristo, Ele se tornou um homem, e viveu aqui na terra verdadeiramente como um homem, certo? E Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E realizou a redenção por nós, o perdão dos nossos pecados. E essa redenção se tornou redenção eterna, porque Ele ofereceu-se a Deus pelo Espírito eterno, e essa redenção foi colocada na eternidade. E Deus, então, nos aceitou de volta pela fé. Ó Senhor Jesus! Como é que acontece? Eu falei de manhã. Essa fé, irmãos, depois da obra de Cristo, irmãos, se tornou fácil de a gente receber, né? A reconexão não é uma coisa difícil, não precisa fazer curso de faculdade, de doutorados, né, para poder entender, mas Romanos 10, como diz, vamos lá, Romanos 10, eu estou correndo um pouco, pelo menos preciso terminar aqui, o que eu não consegui terminar, falo na outra mensagem. Romanos 10, ó Senhor Jesus, vamos lá, Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. É simples, irmãos. Você não precisa fazer muitas obras de caridade, boas obras. Basta crer. O fim da lei é Cristo. Porque nenhum homem consegue cumprir toda a lei. Então, a lei que veio para guardar o povo de Israel como tutor, a lei se tornou maldição para o povo, porque ninguém consegue guardar todos os itens da lei. Mas Cristo, o fim da lei é Cristo, graças a Deus. A lei era para poucos cumprirem, talvez ninguém consiga cumprir toda, mas nós, todos podem crer em Cristo, certo? Como fazer? Versículo 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Paulo foi para Tessalônica, não pregou outra coisa, senão a palavra da fé. E essa palavra da fé, ela é viva, ela é uma pessoa viva, ela prega a fé, faz com que você receba a fé e receba a reconexão com Deus. Versículo 9, que tão somente o que você tem que fazer para receber essa reconexão? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, quer dizer, você confessa com a boca, audivelmente, para todo mundo ouvir, para os anjos ouvirem, os anjos caídos, principados e potestades ouvirem, os demônios, para dizer que você agora não é mais um ponto desconectado e solto. Você quer se conectar com Deus. Você confessou a Jesus como Senhor, Ele passa a ser o seu cabeça, Ele passa a ser o seu centro, Ele passa a governar a sua vida. Ó Senhor Jesus! Por isso todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então você se reconectou com Deus, confessando com a boca que Jesus é o Senhor, ainda tem que crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Por que Deus ressuscitou entre os mortos? É importante crer. Porque foi quando Ele morreu na cruz pela nossa redenção, Deus não o deixou na morte. Deus o ressuscitou e Deus o gerou como filho primogênito.
Ele é o primeiro homem a se tornar um filho de Deus, abriu porta para todo homem se tornar filho de Deus, pela ressurreição. Por isso que você tem que crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E que mais, irmãos? Versículo 12: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Precisamos aprender a invocar esse nome do Senhor. Ele é rico para conosco quando estamos conectados a Ele, quando Ele é o nosso cabeça, Ele é o nosso pastor. Queridos irmãos, nós recebemos dele todas as riquezas. Senhor Jesus. Muito bem. Versículo 17. Eu quero terminar aqui com o versículo 17. E assim, a fé vem como? Pagando com cartão de crédito? Como é que você recebe a fé? Subindo de joelhos, né? Uma escadaria de 100 degraus? Não, é simples. A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Paulo foi para Tessalônica, ele pregou a palavra da fé. E aqueles que ouviram, receberam a fé. E a fé os conectou com Deus, a nível da nova criação. Aquele homem que estava já solto, Satanás fazendo o que bem entender desse homem caído, tentando levar esse povo a desconectar de Deus totalmente, mas graças a Deus, a palavra do Evangelho chegou até nós para a nossa salvação. A palavra chegou até nós para a nossa conexão. Ó Senhor Jesus, eu vou pedir para projetar, eu fiz 3 figuras, isso foi ainda um pouquinho antes da reunião, né? Graças a Deus, a irmã, né, Leandra me ajudou, tá? Então assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. Essa palavra pregação é ouvir, tá? Vamos lá, a primeira figura, vamos lá, me projeta aqui a primeira figura. Senhor Jesus. Não, a figura. Vocês sabem que Cristo, Ele é a fé objetiva, né? Cristo é a fé objetiva. Você acredita ou não acredita, Ele existe. Gálatas 2:20 fala assim, né? Já não sou eu quem vive, já estou crucificado, não é isso? Já não sou eu quem vive, mas esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, né, no Filho de Deus. A tradução literal seria: eu vivo pela fé, a fé do Filho de Deus. Então, a fé é o próprio Filho de Deus. Essa preposição, ele faz uma aposição, quer dizer, a fé do Filho de Deus, a fé é o Filho de Deus, o Filho de Deus é a fé. Portanto, a fé objetiva. Tenha homens que aceitam ou não, acreditem ou não, a fé existe, está aqui, né? No plano de Deus a fé existe, e a fé é o próprio Filho de Deus. Crê você ou não, então a fé é a própria economia de Deus, é o próprio plano de Deus. Todo trabalho de Deus está baseado nisso, a fé. E como a fé consegue entrar em nós? Isso aqui é um homem tripartido. Aqui está o Espírito, foi criado pelo sopro de Deus. Aqui está o segundo ciclo concêntrico, é a alma. E o terceiro ciclo é o corpo, Então, como eu, homem tripartido, ali está a fé, fora de mim. Mas como eu consigo receber a fé? É por meio da palavra. Eu desenhei um caminhãozinho aqui para mostrar para você que a palavra é um veículo. A palavra é um transportador. A palavra traz a fé para dentro de nós. Então, quando você ouve a palavra do Evangelho, você estará recebendo esse caminhão. Esse caminhão, o veículo, que é a palavra, ele traz esse pedaço de fé aqui para você. Vocês estão vendo aqui? Esse aqui está destacado aqui.
Então ele vem, bate aqui no portão. Onde ele está botando? Onde está o portão aqui? Desse homem físico. Onde está o portão para recepcionar a palavra no meu corpo humano? É ouvido. Vocês estão entendendo? Então, ouvido tem que abrir o portão. Se você não está nem ouvindo, alguém está pregando o evangelho para você, você não está nem ouvindo. Então, a palavra vem, vai embora. Então, bate no portão, a entrega é aqui, você diz, não é, então a palavra vai embora. Mas um dia, você creu na palavra, quer dizer, você recebeu, você ouviu a palavra. Então a palavra entrou por essa camada da alma e bateu, a camada do corpo, e bateu no portão da sua alma. E sabe qual o portão que ele vai bater? Vai bater na sua mente. A sua mente precisa aceitar. Se a sua mente estiver nessa hora ocupada com tantas coisas, tanta coisa que você vê no seu celular, né, nas mídias sociais, você não tem a mente, né, capaz de receber a palavra, essa palavra também vai embora. Bate aqui no portão, aqui não estou preocupado com isso não quero isso não, tá? Mas um dia você recebeu a palavra de Deus. Recebeu pelo ouvir, você recebeu pela sua mente e o que aconteceu? Entrou para o Espírito. E quando esse veículo, trazendo a fé, e entrou no seu espírito, produziu a sua fé. Vocês estão vendo, eu escrevi aqui fé com F minúscula, e aqui a fé com F maiúscula. Essa é a fé objetiva, isso aqui é a sua fé subjetiva. Então agora a fé produziu a sua fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, dessa forma, você se reconectou de Deus ao nível do Espírito. A nível da criação, você se desconectou de Deus. Mas por meio da palavra da fé, você se reconectou de Deus a nível do Espírito. Aleluia! Mas não é só isso. Me mostra a segunda figura que eu fiz. Se você continuamente for recebendo a palavra do Evangelho, a palavra profética, a palavra que Deus está falando, essa palavra não para de trazer a fé para dentro de você. Então vai encher o seu espírito do Filho de Deus, da vida de Deus, da natureza de Deus. E quando o seu espírito estiver cheio da palavra, da vida de Deus, da natureza de Deus, o que vai acontecer? Vai transbordar para a sua alma. Deus quer dominar a sua alma. Deus quer conectar a sua alma. Deus não está contente apenas conectar o seu espírito, você que já se considera um convertido, você se considera um crente, um cristão, sabe, você tem a conexão já do Espírito com Deus, mas Deus quer conectar a sua alma. A sua mente, vontade e emoção ainda são muito livres. Você ainda pensa o que quer, você ainda gosta do que quer, você toma decisão do que quer, não está sendo governado por Deus na sua alma. Mas através de você receber pela palavra a vida e natureza de Deus, Deus está enchendo a sua alma. Aleluia! Então vou terminar com a última figura. Amém. De tanto você receber por meio da primeira conexão do Espírito, de tanto você receber a vida e natureza de Deus, a vontade de Deus é esta, de encher você com a plena filiação. Você será o filho de Deus maduro, e você será o filho herdeiro de Deus, porque você estará enchido por toda a vida e a natureza de Deus. É isso que Deus queria fazer no jardim do Éden, para o homem comer do fruto da árvore da vida, mas não aconteceu lá.
Mas agora, na era da igreja, é para acontecer. Vamos reconectar-nos com Deus, mas não somente pelo novo nascimento do Espírito. Vamos nos reconectar com Deus, recebendo mais da palavra de Deus, que traz a vida e natureza de Deus para nos encher. Não só encher nosso espírito, mas para encher nossa alma. Dia após dia, essa vida e natureza de Deus vão passar a governar a nossa alma. Nós vamos pensar como Cristo pensa, nós vamos ter a mesma emoção de Cristo, amar como Cristo ama, e nós vamos fazer a vontade de Deus, porque estamos sendo tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Vou terminar. Espero que você tenha percebido, eu corri um pouquinho, eu tive que cortar algumas coisas, mas de qualquer forma, o quadro geral é isso. E eu não consegui entrar, propriamente dito, das obras de fé, mas fé vai acontecer dessa forma. Amém? Então o tempo já é passado, vou fazer uma oração para abençoar vocês, que o Senhor possa realmente concretizar esse seu sonho na sua igreja. Talvez não com todos os membros da igreja, mas pelo menos no princípio de vencedores, que ele consiga um grupo de vencedores, ele consiga um filho varão, que sejam os primeiros a serem enchidos pela vida e natureza de Deus. Que a plena filiação aconteça em nós, esse grupo de vencedores, e quando nós estivermos cheios da plena filiação de Deus, Deus vai concretizar a terceira parte do nosso corpo, que é a redenção do nosso corpo, que é a glorificação do nosso corpo, isto é, Deus vai trocar esse corpo físico, mortal, corruptível, por um corpo incorruptível da glória imortal de ressurreição. Por isso, queridos irmãos, o nosso futuro é glorioso. Que Deus possa abençoar vocês. Vou fazer uma oração. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por nos mostrar o Evangelho. O homem que se desconectou no jardim do Éden de Ti, Senhor, se tornou, Senhor, tão vulnerável à mercê do ladrão que quer roubar, matar e destruir o homem. Mas graças a Deus pelo Teu plano maravilhoso. Senhor, Tu preparaste um povo aqui na terra como sombra do povo celestial. E depois da vinda de Cristo, Senhor, veio a fé. E nós somos gerados pela fé. A Tua igreja foi gerada pela fé. Senhor, agora no final dos tempos, que a Tua igreja tome essa responsabilidade. Um grupo de vencedores, tome essa responsabilidade de, Senhor, se conectar à árvore da vida. Se conectar para receber pela fé a palavra do Evangelho, a palavra, Senhor, da fé, para se encher da Tua vida e da Tua natureza. Até, Senhor, a plena filiação. Para que o Senhor possa realizar a redenção dos nossos corpos, para libertar toda a criação do cativeiro da corrupção. Por isso, querido Senhor e nosso Pai, nós queremos, Senhor, pedir a Tua bênção sobre todos que estão nos ouvindo. Senhor, que essa palavra possa esclarecer, seja luz no coração de todos esses irmãos, para que não parem, Senhor, em apenas, não se contentem em ser apenas um cristão regenerado, no Espírito, reconectado com Deus no Espírito, mas que o Senhor possa estar trabalhando na nossa alma, enchendo da vida e natureza na nossa alma, e por fim, Senhor Jesus, a redenção dos nossos corpos, Senhor, poder voltar. Senhor, essa é a nossa esperança. Senhor, abençoa todos que nos ouvindo, cuida de cada um, cuida de cada família, de cada necessitado, e Jesus é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.